Mas hoje nós vamos falar sobre redenção. Vamos falar um pouquinho sobre o que significa redimir. Nós, dentro do propósito, dentro da narrativa bíblica, redimir é restaurar para o propósito correto de Deus. Na teologia reformada, toda a criação ela é boa, como nós vimos lá na primeira aula, né, em Gênesis 1, e como o pecado corrompeu a tecnologia em Gênesis 3. Redimir algo é retirá-lo do uso pecaminoso e reorientá-lo para um uso legítimo conforme a vontade de Deus. Aqui tem um detalhe muito interessante sobre o que é redimir para nós, o que a Bíblia diz. Redimir. Redimir significa resgatar, libertar ou comprar de volta. Então, o Tiago vai redimir o microfone. Tá. Então, sendo assim, algo que tem que ser muito bem salientado por nós é que só pessoas são salvas. Coisas são reorientadas. A Bíblia nunca diz que objetos, tecnologias ou culturas são regenerados. Quem é salvo é o ser humano. Coisas criadas como linguagem, música, matemática, tecnologia, não se convertem. A gente viu muito isso na EBD passada. Mas elas podem ser pervertidas pelo pecado ou usadas para a glória de Deus. Alguém pode ler para mim Efésios 2, de 1 a 5, por favor? Amém. Amém. Então, Paulo está nos falando sobre isso, que não são coisas que são salvas. Só um parênteses. Marcão, estou com o microfone com fio. Então, essa definição ela é importante, né? Porque, às vezes, né, existe uma ideia, deixa eu voltar aqui, muito errada de querer, não sei se a palavra é consagrar, mas santificar um instrumento, como se o instrumento em si, ele se tornasse santo. Regeneração é uma obra exclusiva de Deus, né, em seus indivíduos. Então, regenerar da vida espiritual onde havia morte. Isso acontece com o ser humano. É um ato único e exclusivo de Deus. A Bíblia nunca fala em regenerar estruturas, sistemas ou culturas. Portanto, culturas, instituições e tecnologias não são regeneradas. Embora culturas não sejam regeneradas, elas podem ser reformadas, né? Transformadas. Então, um dos grandes homens que eu acho que já ouvimos aqui em algumas EBDs, Abraham Kuyper, ele vai falar bem sobre isso. Não há 1 centímetro quadrado da existência humana sobre o qual Cristo não diga é meu. Isso quer dizer que a redenção é Cristo reinando sobre tudo. Mas reinar sobre tudo, se não é sobre as coisas, o que é redimir alguma coisa? Redimir algo significa submeter essa área ao reinado de Deus. Então, como é que eu redimo o trabalho? Como é que remiro o trabalho? Trabalhar para a glória de Deus, não como idolatria. Como é que eu redimo o tempo digital, que a gente usa os nossos dispositivos? É usar de forma sábia, com limites. Redimir o dinheiro, com generosidade, mordomia, sem ganância. Como que é redimir a tecnologia? É usar como instrumento de serviço, não de idolatria ou fuga espiritual. E redenção, ela é diferente de neutralidade moral. Nós não cremos que as coisas são moralmente neutras. Lembra quando eu falei que quando se cria algo, existe uma intenção por criar ela, e depois de criada, existe
ideias para levar essas tecnologias, ou qualquer que seja o objeto, a um objetivo final. Então, ela não é moralmente neutra, porém, todo artefato ela não é moralmente neutra, porque depois da queda, né, ela sofreu, né, com a ação da queda, mas ainda está sob o governo de Cristo. Redimir, tirar do uso da idolatria e recolocar em seu uso obediente. Então, Romanos 12, de 1 a 2, vai dizer: nós não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está dizendo aqui? Que a forma de como nós utilizamos a tecnologia ou criamos ela, parte de um coração redimido. Então, não depende do objeto em si, não depende da tecnologia em si, mas sim do coração que a usa ou a cria. Redimir algo significa usar como sacrifício vivo, não conforme o mundo, mas transformado pela palavra. Alguns exemplos. O que é remir ou redimir a tecnologia ou algum objeto? Não significa abençoar o celular, não significa fazer o computador virar santo, mas sim disciplinar seu uso, colocá-lo sobre limites, usar com propósito, evitar idolatria, orientar para a edificação. A tecnologia ela não é redimida. O coração do usuário é redimido, então ele usa a tecnologia de forma redimida. Está vendo que a gente volta o tempo inteiro para o coração, para o meu e para o seu coração no uso da tecnologia? Porque é muito fácil a gente se colocar na posição e demonizar a tecnologia. Essa aí é do demônio. Celular é do demônio. Celular ele deturpa a vida do meu filho. O celular ele tira o meu sono. O celular tira as minhas práticas espirituais. Não. Não é o celular. É o seu coração. A tecnologia não é redimida, o coração do usuário é redimido, e então ele usa a tecnologia de forma redimida. O que nós podemos dizer, então, sobre o que significa usar essa tecnologia de forma redimida? Uma tecnologia é redimida quando não ocupa o lugar de Deus, nós falamos muito disso na EBD passada, não domina o ritmo da vida. Será que ela domina o ritmo da nossa vida hoje? Não substitui disciplinas espirituais, é usada com sabedoria sobre a palavra, se torna ferramenta de amor ao próximo, glorifica a Deus como meio, não como fim. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, às vezes, a gente tem essa noção de que as coisas têm poder sobre nós. Em certa maneira, sim, mas o ato de você regenerar, ser uma pessoa regenerada, parte do princípio que você é aquele que domina, ao invés de ser dominado. Porque você está sob o domínio de alguém. O domínio de alguém é quem? É o próprio Deus. Se você não está sob o domínio de Deus, você está sob o domínio do pecado. Logo, a forma de como você está sendo dominado é a forma que você usa o seu artefato. E essa é uma luta, meus irmãos. A gente sabe e vivemos isso. E algo que é interessante, e aqui eu quero
Se a gente falou até aqui sobre o que é redimir, a tecnologia, por que nós temos tantos problemas com esses artefatos tecnológicos hoje? Por um motivo simples. A tecnologia, ela está tentando oferecer algo para nós que só Cristo pode oferecer. A tecnologia, ela promete, ela tem, deixa eu ver aqui, alguns atributos divinos que faz com que ela tenha um poder tão avassalador na nossa vida. Mas a tecnologia, como a gente falou, ela é criação. Ela não é Deus. Então, ela promete resolver todos os problemas. Ela promete eliminar o sofrimento. Ela promete dar sentido à vida. Criar nova humanidade, o transhumanismo. Esse seria um tema muito interessante para a gente trabalhar em um outro momento. Libertar do medo, da dor e até da morte. Essas promessas redentivas, funções que biblicamente pertencem apenas a Cristo, muitas vezes é usada pela tecnologia. Ou não é? Ou você não é diferente quando você tem um carro melhor? Ou você não é diferente quando você tem uma casa? Ou quando você tem um iPhone? Ou quando você tem qualquer outra tecnologia que faça mudar o seu status? Hoje é muito dito dentro do ambiente corporativo que para você entrar em alguns meios, você precisa ter alguns artefatos. Esse dia eu estava ouvindo um rapaz falando assim, se eu não tiver um Rolex, eu não consigo entrar em um determinado ambiente. Porque eu só aceito por aquilo que eu tenho. Né? E a tecnologia tem esse poder. Esses artefatos têm esse poder redentivo. Né? E Atos 4,12 vai dizer, em nenhum outro há salvação. Mas muitas outras coisas nesse mundo tentam e lutam, combatendo, né, o domínio do nosso coração. Tecnologia não morre por você, não remove a sua culpa, não cura o seu pecado, não ressuscita mortos. Mesmo alguns falando que ressuscita. Hoje já temos tecnologias que, não sei quem que aqui já assistiu Black Mirror, é uma série que tem na Netflix, distópica, que vai falar sobre alguns avanços tecnológicos, mas essa é até uma ideia do próprio Elon Musk, de você extrair do cérebro as memórias de uma pessoa, para que quando ela morrer, você poder implantar em algum outro sistema robótico ou em algum ente, né, que possa receber essas memórias. O Black Mirror ele tem um episódio que mostra muito bem isso. Uma esposa que perdeu o marido num acidente e fizeram todo o processo de reconstrução mental, né, subtraíram as memórias e colocaram no corpo. Mas isso é demais. Isso aí é besteira. Meus irmãos, hoje existe uma briga moral muito grande dentro da biotecnologia. E está perto da gente. Exemplo. Engravidar in vitro. Onde você pega, você fecunda fecunda um óvulo, mas você fecunda quantos óvulos? Vários, né? Beleza. Mas você vai querer dar vida a esse ser um só. E os outros? O que você faz? Se nós cremos que um óvulo fecundado é vida, um cristão está correto em apoiar isso? Mas a tecnologia está aí, está dando essa possibilidade. Existe uma empresa no Vale do Silício que
Na China já teve alguns estudos de fazer seleção por características. Mas não foi apoiado no Ocidente, porém existe uma empresa nos Estados Unidos que consegue mapear características do embrião. E aí você escolher o embrião pelas características. Vocês estão vendo onde é que a gente vai chegando? E se a gente não tiver uma cosmovisão correta sobre isso, a gente vai relativizando as coisas. E aí o progresso, a tecnologia, vai sendo uma bênção. Ela vai sendo uma bênção, porque ela vai dando funções para nós que nós não tínhamos. Mas além dessa ação tecnológica, ela também, de salvação, ela também nos promete felicidade. Ela promete... É que o lado de lá que eu coloquei, oferecer, ficou um pouco negativo, né? Mas eu acho que o conforto é algo positivo do lado da tecnologia, né? Entretenimento. Tá. Dopamina, distração, entretenimento, conforto, prazer momentâneo. O problema é que, não é que essas coisas, elas inerentemente são ruins, mas é que, hoje, elas estão num aspecto de alegria. Isso, ela vai gerando vício, mas ela vai gerando um estado de felicidade que nós precisamos passar pelo filtro, né, da nossa cosmovisão. Que o que é felicidade de verdade? Né? Comunhão com Deus, paz com Cristo, presença do Espírito. Perdão, gratidão, propósito eterno. Meus irmãos, nunca alegria eterna. Nunca. A tecnologia nunca vai fornecer isso para nós. Porque a alegria eterna é o quê? Fruto do Espírito. É fruto do Espírito, não fruto do silício. Salmos 16:11 vai dizer assim: na tua presença há plenitude de alegria. O que a gente precisa reorganizar é o que é alegria. Não deixar ser moldado por esse mundo para dizer o que é alegria. O celular, ele não é onipresente, onipotente. O computador, ele não é onipresente. A IA não é onisciente. Somente Deus é tudo isso. Mas se você olhar de um aspecto de fora, essas coisas, elas podem demonstrar esses atributos e nos enganar. Eu queria, em tempos de Black Friday, por favor, meu professor de inglês, Black Friday. Quando queremos criar alguma coisa para vender, a gente tem algumas técnicas de venda. E essa técnica de venda está relacionada a um marketing. E existe uma das técnicas que chama 4Ps. Os 4Ps são uma ferramenta que você utiliza para alcançar o seu público e conseguir vender algo para ele. Esses 4Ps significam o seguinte: o primeiro P é do produto, que é o que você vai vender para o cliente. Então, que produto que eu vou vender para o cliente? O segundo é o preço. Que preço que esse meu cliente ele vai pagar para ter esse produto? O terceiro é a praça, que é a distribuição. Por onde que eu vou distribuir esse produto? E o quarto é a promoção, que significa como que eu vou comunicar a venda desse produto. Isso é o básico do marketing nas empresas para poder vender um produto. Então, por que a gente não pode olhar, então, como é que fazer uma venda da tecnologia, esse método que eu vou utilizar aqui de falar para vocês como vender determinada coisa, me inspirou muito a ideia do livro do C.S. Lewis, do Diabão do Diabinho. Eu só lembro do Diabão do Diabinho. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Onde o Diabão está ensinando para o Diabinho como é que ele tem para fazer para converter, né,
aquele que ele está tentando levar para o inferno. Então, vamos lá. Como que nós podemos vender, ou como está sendo vendido para nós a tecnologia hoje? Qual que seria a oferta? A oferta hoje seria a salvação tecnológica. O produto seria vendido como libertação do sofrimento pela tecnologia, vida eterna via IA, superação dos limites humanos. Hoje nós já temos essa superação, concordam? Nós andamos mais rápidos, nós voamos, nós falamos com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Resolução total dos problemas sociais por algoritmos. Será que a gente consegue manipular uma eleição através de algoritmos? Sim, né? Já houve isso. Existe isso. Um paraíso produzido por engenharia. Nós estamos dentro de um templo, onde tem tijolos, Então, existem várias ferramentas que nós podemos construir para que nós possamos ter uma salvação tecnológica. Um controle total da vida por sistemas inteligentes. Olha que maravilha. Hoje, eu fico vendo meu sócio, ele fala assim, cara, podem pegar meus dados, contanto que eles me entreguem o que eu quero. Eu quero entrar na minha Netflix e eu quero que venha o filme que eu quero. Ele precisa saber qual é o filme que eu quero. Não eu ter que escolher, vou ficar gastando tempo com um monte daqueles filmes lá. Não, pode pegar meus dados. É a versão moderna da Torre de Babel. A tentativa humana de se salvar com as próprias mãos. Sabe como é que nós chamamos isso? Autojustificação. Tá, esse é o produto. Agora nós precisamos colocar o custo dele. Quanto que vai custar para conseguir esse produto da salvação tecnológica? Continue aí. O preço não seria apenas financeiro. Ele precisaria ser existencial também. Perda de privacidade, entrega de dados, consciência e liberdade, submissão cultural e sistemas e corporações, dependência espiritual da tecnologia, abandono da presença de Deus para depositar na máquina. O preço aqui que a tecnologia está pedindo é o meu e o seu coração. Lembra quando eu falei sobre Calvino, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos? Então, cobrar pelo nosso coração é um bom preço. Porque quando a tecnologia domina o nosso coração, nós nos rendemos, ou não. Nos rendemos, lembra que eu falei do sono? Nós deixamos de dormir para assistir série. Nós deixamos de orar para ver série. Nós deixamos de fazer algumas coisas por causa de alguns benefícios tecnológicos que nos são fornecidos. Tudo bem, mas agora nós precisamos distribuir isso, que é a nossa praça. Onde é que essa promoção ela vai ser entregue? Onde é que essa salvação vai ser entregue para mim e para você? Por onde já está sendo entregue. Plataformas digitais, dispositivos pessoais, reloginho, né? Todo mundo gosta do relógio. Implantes, dispositivos vestíveis, Deep Learning, que são algoritmos de entendimento profundo para alcance do cidadão comum. O que isso quer dizer? Todo mundo tem acesso ao ChatGPT. É só ir lá e usar. É só ir lá e colocar os dados. E nós precisamos de templos, né? Que templos são esses? As Big Techs. Elas são essa nova religião tecnológica. Então nós encontramos os locais onde a gente vai fornecer esse produto com esse preço. Então, nós começamos a criar essa onipresença digital, né? Simulando, lógico, um atributo divino. Beleza. Definimos o produto, o preço, definimos como é que a gente vai distribuir eles. Está aí pelo celular de vocês, então vocês já estão consumindo o produto, né? E a próxima coisa é como é que a gente vai comunicar isso. E essa comunicação é o que nós chamamos de narrativa.
É uma palavrinha que nós estamos usando muito hoje, né? Principalmente nessa guerra política. Mas qual é a narrativa do marketing para conseguir vender esse produto? A tecnologia vai resolver tudo. Confie no algoritmo. Você será mais livre através da máquina. O futuro será perfeito com IA. Imortalidade é possível. A humanidade será redimida pelo progresso. Sabe como é que é o nome disso aqui? Dessa narrativa? Escatologia secularizada. Uma religião sem Deus, promovida com linguagem de inovação. Para quem não está no mundo das tecnologias, é difícil às vezes perceber isso. Mas quando você entra dentro de um contexto de startup, de empresa, é impressionante como tudo aquilo parece uma religião. Como tudo aquilo vai resolver o problema do mundo, o problema das pessoas, ao ponto de salvá-las da própria decadência das pessoas. Então, montamos o nosso produto. Aplicando os 4 P's, vemos que a venda da tecnologia como salvação é uma distorção espiritual. O produto é um Messias tecnológico, o preço é a autonomia humana, a praça, que é onde ele será vendido, é o ecossistema digital totalizantes, ou alguém aqui tem andado com dinheiro no bolso, tirando o Marcão. Anda com dinheiro no bolso. É isso aí. Promessas e a promoção, promessas de redenção por meios humanos. Alguns pensadores, Schaeffer, Kuyper, Jacques Schumann, chamam isso de idolatria moderna. A fé no progresso substitui a fé no Cristo ressuscitado. E pode vocês falarem que eu estou indo longe demais, né? Mas o meu papel aqui é explicar para vocês que é isso que está acontecendo. Vocês querendo ou não. Vocês querendo ou não. Então, nós precisamos fazer um contraponto a isso, meus irmãos. Por quê? O extra tem que ser do evangelho verdadeiro. Então, eu não poderia terminar essa EBD só falando sobre como a tecnologia está falando, mas a ideia era falar para vocês de que a remissão da tecnologia não está na tecnologia em si, mas no nosso coração. E por estar no nosso coração, nós precisamos fazer a venda não da tecnologia, mas sim do Evangelho de Cristo. E aí, podemos fazer a mesma coisa. Qual seria o nosso produto? Qual que seria a oferta? O nosso produto é Cristo. No centro do Evangelho não está um conceito, uma religião. E é aqui que muda tudo. Muda tudo. Nosso produto é uma pessoa. É Cristo. É essa pessoa que, por sua vida, morte e ressurreição, nos salvou. O produto do Evangelho é o próprio Deus se dando como homem. Perdão dos pecados, reconciliação com o Pai, coração novo, adoção, justiça imputada, vida eterna, comunhão com Deus. Romanos 5,8 vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco ao enviar Cristo. O Evangelho não oferece uma melhora de vida. Oferece uma nova vida. Grande diferença da tecnologia com Cristo. Não é uma vida melhor, mas é uma nova vida. E qual o preço disso? De graça. Pago por Cristo. Sim, mas, como eu já falei, não foi pago por nós. O preço foi a vida perfeita de Cristo, a penalidade foi a morte substitutiva na cruz, o mérito é a obediência dele atribuído a nós.
1 Coríntios 6,20 vai dizer: fostes comprados por preço, mas para nós é graça, gratuita, mas não barata, como dizia Schaeffer. Schaeffer não, Bonhoeffer. Graça custa caro, mas custou caro a Deus, não a nós. Esse é o preço que nós ofertamos o Evangelho. Tá, mas nós precisamos ter um local de distribuição disso aí. O Evangelho alcança pessoas através da igreja, de nós. Deus escolheu um canal para levar o Evangelho ao mundo. A igreja, o corpo de Cristo, a pregação fiel, os sacramentos, o discipulado, a comunhão dos santos, os missionários enviados e o testemunho público. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, como diz em Marcos 16,15. E a nossa promoção? A nossa comunicação? Como é que a gente comunica isso? Como a gente faz todos os domingos aqui? Ou como nós devemos fazer na nossa casa, no nosso trabalho ou em qualquer outro local? Proclamando de forma fiel a palavra de Deus. A propaganda do Evangelho não é persuasão humana, mas é pregação expositiva, testemunho pessoal, evangelização, missões, vida coerente e amor sacrificial. A fé vem pela pregação. Romanos 10,17 vai dizer isso. A mensagem não é negociável, nem embelezada como marketing. Cristo crucificado, ressurreto, voltará. A venda da tecnologia como salvação da humanidade é marketing perfeito de um falso evangelho. Mas, se a gente resumir, o produto, Cristo e sua obra. O preço, pago por Cristo, recebido de graça. A praça, no mundo, por meio da igreja. A promoção, a proclamação da palavra pelo Espírito. O Evangelho é a oferta de Deus, paga por Cristo. Distribuída pela igreja e anunciada pelo Espírito. Entendendo, quando a gente contrata um vendedor na empresa, a gente precisa treinar ele para falar o que são os benefícios daquele produto que a gente está fornecendo. Nós precisamos aprender, porque o mundo que estamos vivendo, ele está com tantos poderes morais conduzindo o nosso coração, que nós esquecemos esse poder de Deus de redimir todas as coisas através de um coração regenerado. Então não tenha medo do seu celular, não tenha medo da internet, não tenha medo da IA, não tenha medo de nada disso. Seja um instrumento de Deus para redimir essas coisas. Seja você aquele que vai falar não para o seu filho quando ele quer ter um celular. Seja você aquele que vai fazer um entendimento correto de uma mensagem que chega no seu WhatsApp e não propagar fake news. Seja você essa ferramenta que Deus já regenerou o teu coração, transformando o teu coração de pedra em coração de carne. Ou podemos falar, transformou o seu coração de circuitos elétricos em coração de carne. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem o poder de fazer isso. Ele, se fosse da vontade dEle, não teria nada disso. Mas tem, nós estamos com um betume na mão. Lembra da história do betume, lá na primeira EBD? Que ele foi usado para colocar na arca, mas depois foi usado para construir Babel? Aplique a nossa moral cristã em todos os artefatos que vocês têm. Desde do lápis ao carro, ao avião, ao que seja. Porque é esse o chamado que Deus tem para nós. E é através desse chamado que o Senhor faz com que eu e você seja sal e luz aqui nesse mundo. Amém? 4 minutos para a pergunta. Nós temos ainda, meus irmãos, mais um EBD sobre consumação. Por quê? A consumação é importante porque a gente tem que trazer a pergunta.
Por que é importante redimir a tecnologia aqui? Então, eu quero na EBD, na nossa última EBD, poder trazer também, porque até agora eu só falei mal. Só falei das dificuldades. Eu quero poder trazer algumas coisas que estão acontecendo hoje, que eu não consigo olhar e não ver a mão de Deus. A gente já falou aqui sobre a graça comum, agindo em tudo isso. Mas eu e você precisa saber que nós estamos sendo manipulados. E a única forma de sairmos dessa espiral é a palavra de Deus. É o relacionamento com o Senhor. E saibam, as Big Techs sabem mais de vocês do que vocês mesmos. É muito provável que as Big Techs saibam muito mais de você do que o seu marido e a sua esposa. Tá? Então, se atentem sobre isso. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer por mais a CBD. Obrigado porque até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração sobre a nossa responsabilidade como regenerados. Eu peço em nome de Jesus que os meus irmãos entendam, Senhor, que o Senhor nos chamou para ser sal e luz aqui nesse mundo, em todas as esferas da nossa vida, que nós tenhamos um pensamento crítico de qualquer que seja o artefato que nós usamos, olhando e vendo se aquilo está realmente, Pai, louvando o Senhor. Essa tem que ser uma pergunta constante na nossa vida, porque, Deus, o mundo ele está, de todas as formas, querendo nos conduzir a um amor próprio, a uma idolatria. Mas eu peço em nome de Jesus, nos encha do Teu Espírito. O Teu Espírito é o nosso grande diferencial. Enche os meus irmãos de sabedoria e discernimento, para podermos, Pai, ser homens e mulheres, para se levantar, Deus, contra manipulações que acontecem diariamente. Porque, Deus, a nossa honra é poder sermos instrumento de avanço do Teu Evangelho. Que isso seja algo verdadeiro no nosso coração e aplica através do Teu Espírito. Pai, capacidade, se caso não tivermos. Mas Deus, acima de tudo, esteja conosco, em qualquer lugar que estivermos, para honrar e glorificar o Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Falta só uma coisa, desculpa. Todas as aulas estão nesse QR Code aí, Então, tem as 2 últimas gravadas e tem essas 3 agora que foram passadas. Só fazer o download e depois que me passarem esse áudio, eu já coloco esse áudio lá também para vocês. Amém?